Olá, como vai? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Douglas, sou sociólogo e professor. E antes que a gente comece o tema da nossa videoaula de hoje, gostaria de deixar um recado que é muito importante para todos nós. Fique em casa. Aquele cartazinho ali atrás que está no fundo do meu vídeo, eu pedi para minha filha fazer, e ele contém uma mensagem que é muito simples e ao mesmo tempo é muito importante. Não seja vetor da contaminação do coronavírus. Fique em casa, se preserve, preserve seus familiares. Beleza? A videoaula de hoje trata das origens do pensamento filosófico grego, da descoberta do cosmos e do logos. Para isso, vamos até os filósofos da natureza, também chamados de filósofos pré-socráticos. Para analisar esse fenômeno, é muito importante que a gente localize ele temporalmente e espacialmente. Então a gente está falando de uma forma de pensamento que surgiu lá no século 6 a.C., na região da Grécia, que não só compreendia a Grécia continental, mas também os outros territórios colonizados pelos gregos, que iam desde a região da Itália até territórios na costa da Ásia Menor, onde atualmente fica a Turquia. Os filósofos da natureza não podem ser tratados isoladamente na sua conexão com a história. Antes de tudo, devemos analisá-los como grandes manifestações do espírito de um tempo. Por isso, antes que a gente possa entrar na análise do pensamento específico desses autores, vamos fazer uma avaliação do contexto histórico em qual eles estavam inseridos. Agora vamos enumerar alguns acontecimentos significativos do contexto histórico em que surgiu a filosofia da natureza. As invasões dóricas do século VI a.C. favoreceram a instalação dos gregos em ilhas do mar Mediterrâneo e em territórios da costa da Ásia Menor, como os jônicos, que fundaram cidades como Mileto e Éfeso, expandindo assim seus territórios para além da Grécia continental. As condições geográficas levaram os gregos a desenvolverem atividades econômicas voltadas para a navegação, comércio e artesanato. A invenção da moeda favoreceu o desenvolvimento dessas atividades específicas que se tornaram fundamentais para a economia grega. E o crescente comércio entre os povos, favorecido pela expansão das fronteiras, colaborou com um intercâmbio cultural, religioso, de técnicas que foram decisivos para o surgimento da filosofia. A filosofia ela surge na Grécia a partir dos filósofos da natureza. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história. Quando a gente fala de surgimento da filosofia, a gente tende a fazer uma oposição entre mito e filosofia, imaginando então uma passagem entre um pensamento mítico, fantástico, e o pensamento racional representado pela filosofia. Entretanto, Werner Jäger, que é um estudioso do pensamento grego, vai dizer que é muito difícil a gente traçar lá o momento de surgimento do pensamento racional. Que provavelmente, se a gente fosse fazer isso, a gente ia esbarrar lá na epopeia homérica, ou seja, a gente ia esbarrar na mitologia. Sobre isso ele diz assim: nela é tão estreita a interpretação do elemento racional e do pensamento mítico que mal se pode separá-los, ou seja, os aspectos míticos dessa narrativa e os aspectos racionais estão tão intrinsecamente relacionados que é impossível separá-los. Ou seja, desde o pensamento mítico, a racionalidade ela já se infiltra e influencia esse pensamento.
Então a gente pode dizer que o surgimento da filosofia natural, ela não coincide com o surgimento do pensamento racional e também ela não coincide com o fim do pensamento mitológico. A filosofia grega ela começou com problemas da natureza para depois chegar a problemas relativos ao homem. Por isso que a gente diz que os primeiros filósofos são os filósofos da natureza. São filósofos da natureza porque buscam investigar a físis, ou seja, o mundo físico, para descobrir uma arqué, uma origem de todas as coisas. Obviamente que esses pensadores, eles estão buscando uma resposta que está para além das respostas mitológicas que eles tinham disponíveis naquele momento, que eram fornecidos pela poesia épica, principalmente por Homero e Hesíodo. Nesse contexto surgem as 4 perguntas filosóficas básicas. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e o que faço aqui? Para responder essas perguntas, os filósofos eles vão dispensar as explicações mitológicas correntes e vão buscar no Logos uma forma de explicação do mundo. O Logos seria o perfeito equilíbrio entre o cosmos e a natureza, razão, substância ou causa do mundo, explicação, ciência e pensamento. O Logos seria a forma de entender a arqué, o princípio constitutivo de tudo que existe. Rejeitando explicações fantásticas e mitológicas, os filósofos vão se apoiar no Logos para tentar explicar os fenômenos da realidade. Isso significa explicar a realidade a partir de elementos que ela mesma nos fornece, né, que são perceptíveis a partir dos nossos sentidos. Por isso que a gente pode dizer que o surgimento da filosofia constituiu um avanço decisivo no pensamento racional, que depois, lá na frente, a gente vai ver que tem implicações diretas no pensamento científico. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Na próxima aula, vamos ver as escolas dos filósofos pré-socráticos. Vamos ver alguns deles e seus pensamentos específicos. Espero você lá!